Bom, gente, então agora nós vamos trabalhar as transformações termodinâmicas, tudo bem? E para começar a ideia das transformações termodinâmicas, eu trouxe para vocês as 3 transformações mais utilizadas em nosso curso, ok? Nós temos a transformação isotérmica, isobárica e isométrica. Quando eu falo o termo iso, significa igualdade, não significa mesmo, né? Então a ideia de isotérmica, estou trazendo a ideia para você de mesma temperatura. Quando eu falo uma transformação isobárica, estou querendo dizer para você mesma pressão. E quando eu falo isométrica, é um sinônimo, pode ser usada também isovolumétrica ou também um termo muito usado chamado de isocórica, ok? Então vamos começar, gente. Você não pode esquecer, né? A grandeza pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, ok? A grandeza pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E a grandeza temperatura e volume são também diretamente proporcionais. Então, quando eu falo para você uma transformação isotérmica, eu estou querendo dizer que a pressão vai ser constante, ok? Estou abreviando a palavra constante. E se a temperatura é constante, se você aumenta a pressão, você diminui o volume, né? Lembra da nossa equação de Clapeyron? Então, olha só. Se eu chegar aqui e for representar para vocês, por exemplo, um gráfico de pressão e volume, são grandezas inversamente proporcionais. Então, deveremos ter exatamente, olha que legal, uma curva nos trazendo a ideia que quanto maior for uma grandeza de pressão, menor será o meu volume. Ok, gente? Bom, a ideia é quando você fala de isobárica, bárica me traz a ideia de barômetro, não é? Ou seja, um medidor de pressão, não é, minha gente? Então, quando eu falo para você uma grandeza, né, uma transformação no caso isobárica, eu estou querendo dizer para você que aqui a pressão será constante. E lembra que se a pressão é constante, quando você aumenta o volume, você deve também aumentar a temperatura, não é? Então, temperatura e volume, grandezas diretamente proporcionais. Então, deveremos ter exatamente uma reta se o nosso gráfico for, por exemplo, volume e temperatura, ok? Você pode perceber que quanto maior for o meu volume, maior será o valor da minha temperatura, ok? E a última transformação, chamada de transformação isométrica, você está falando em isovolumétrica, né? Isocórica. Então eu vou dizer que o meu volume aqui será sempre constante. E você não pode esquecer que a grandeza, né? Olha só, pressão e temperatura agora são grandezas também diretamente proporcionais. E eu terei um gráfico também como sendo uma reta. Até agora, gente, está tudo tranquilo, né? Mas o que importa para a gente agora é simplesmente aplicar toda essa ideia dos gráficos isotérmica, isobárica e isométrica dentro das equações termodinâmicas, gente. Vamos começar a fazer uma leitura bem legal, tá? Olha só, gente. Eu coloquei aqui no cantinho para vocês as equações da termodinâmica, não é? A equação de trabalho, a equação de energia interna e a equação também da primeira lei da termodinâmica. E olha que legal, gente. Vamos começar? Olha só. Para que você tenha trabalho sendo realizado, né, movimento, você tem que ter o quê? Uma variação de volume, né? Agora, se você está variando a energia interna, deveremos ter uma variação na sua temperatura, ok? E olha só que legal. Eu vou trabalhar um breve exemplo com vocês, ok? Olha só. Vamos pensar na primeira transformação colocada na nossa lousa agora. Vamos pensar na transformação isotérmica. O que significa uma isotérmica mesmo? Temperatura constante. Ou seja, numa isotérmica, a variação da temperatura, gente,
será zero, não é? E se você tem uma variação de temperatura igual a zero, olha essa grandeza aqui, ó. Vamos lá, olha a variação de temperatura aqui, gente, ó. Se essa variação de temperatura for zero, isso corrobora com a variação da energia interna sendo zero. E se a variação da energia for igual a zero, todo o calor fornecido pela fonte vai ser utilizada para realizar trabalho, gente. Olha que legal. Tudo bem? Vamos fazer mais uma ideia? Olha só que legal, ó. Vamos pensar agora numa transformação isométrica, não é? Lembra que na transformação isométrica o volume é constante. Então a variação de volume vai ser zero. Jaú, como é que fica? Olha só, gente. Se a variação de volume agora for igual a zero, agora significa que o trabalho foi igual a zero, não é? E se o trabalho for igual a zero, todo o calor fornecido pela fonte vai ser utilizado para variar a energia interna. Então a ideia dessa nossa videoaula de hoje é exatamente isso. É aplicar as transformações termodinâmicas, né? Nas equações termodinâmicas. Tomem muito cuidado, tá, gente? E agora, a última dica que eu te dou na nossa aula de hoje é exatamente a transformação chamada de transformação adiabática. E o que seria uma transformação adiabática, gente? Pessoal, transformação adiabática nada mais representa do que um sistema isolado. Ou seja, se eu pegar um sistema, um ambiente fechado, né, isolado hermeticamente, e você colocar dois elementos de temperatura distintas, diferentes, eles irão trocar calor, lembra disso? Mas não haverá troca de calor com o ambiente externo. Então, quando nós falamos transformação adiabática, eu estou querendo dizer para você que o calor será igual a zero. Gente, vamos apoiar na nossa equação? Olha que legal. Se eu estou falando para você que ocorreu uma transformação, por um exemplo, adiabática, não significa que o calor será igual a zero. Sistema isolado, não é? E se o sistema está isolado, olha que legal. Olha que legal que vai ficar, gente. Se eu estou falando para você que o calor será igual a zero, não significa então aqui que, olha só, que o trabalho realizado vai ser o negativo da minha energia interna. Me acompanhou, gente? Olha só, a calor sendo igual a zero, eu pego minha variação de energia e jogo negativamente para o outro lado, cheguei numa informação matemática aqui, né? Que o trabalho é igual ao negativo da variação de energia. E se a variação da energia é negativa, quer dizer que a temperatura diminuiu, gente boa. Me dá um exemplo do que você está falando, Jaú. Olha que legal, gente. Você já, por exemplo, já usou um desodorante aerosol, né? Você já usou aquele, né, o SBP, né, para matar mosquitos e tudo mais, insetos. Olha que legal. Quando você aperta aquele botãozinho, você está fazendo o quê? O recipiente não vai esfriar? Sim, você sente isso. Por quê? Porque é um sistema adiabático, não é? E olha o que aconteceu. Quando você realizou o trabalho sobre o seu processo, esse momento, por ser adiabático, foi utilizado para diminuir a energia interna. Por isso que, diminuindo a energia interna, você diminui a temperatura e é por isso que o seu recipiente esfria. Legal, né, gente? Bem, eu espero que essa videoaula de hoje, né, das transformações termodinâmicas, tenha ajudado bastante. Fica aqui um abraço gigantesco da nossa família do Sinapse a todos vocês e até a próxima, gente. Continue estudando, hein? Tchau!